O maior erro de engenharia da história foi a crença de que nada daria errado. Engenheiro desconhecido após o desastre do Challenger. Mas e quando tudo dá certo e ainda assim se torna um pesadelo? Essa é a história de um carro que não precisou de acidentes fatais para destruir seus próprios pilotos. Ele não bateu, ele não capotou, ele não explodiu, mas sim quebrou ossos e deixou marcas permanentes naqueles que ousaram pilotá-lo. O Toyota 010 foi a resposta agressiva de uma montadora vista como piada no mundo do endurance. Enquanto gigantes como Porsche, Jaguar e Peugeot dominavam, a Toyota assistia da arquibancada, colecionando fracassos. Mas algumas pessoas dentro da empresa estavam dispostas a mudar isso. E não importava o custo. O resultado? Um carro brutalmente rápido, tecnologicamente avançado, mas que castigava seus próprios pilotos como nenhum outro já havia feito. Suas suspensões duríssimas, o cockpit claustrofóbico e a aerodinâmica ofensiva transformavam cada curva em uma luta pela sobrevivência, com forças G tão extremas que seus pilotos saíam de pista feridos, com costelas e clavículas fraturadas. Mas no meio desse caos todo, o TS010 fez algo que ninguém esperava. Ele colocou a Toyota no topo em meio a esse processo doloroso. Mas será que valeu a pena? Bom, hoje você vai entender como um carro que literalmente machucava quem o pilotava se tornou um divisor de águas no automobilismo. Como ele quebrou barreiras. TS010, o colecionador de ossos. Prólogo. Bom, deixa eu te contar como o tempo passou para você aí que é mais nostálgico. E também vai ser importante para os Enzos entenderem como foi essa era de ouro. Entre 1980 e 1990, muita coisa aconteceu culturalmente que moldou o entretenimento e o automobilismo como conhecemos hoje. A música viveu a ascensão do pop e do rock com Michael Jackson lançando Thriller, o álbum mais vendido da história. O rock seguiu forte com bandas como Queen, U2, Guns N' Roses, Metallica e Bon Jovi, enquanto o synth pop e a new wave, liderados por Depeche Mode e a-ha, dominavam as rádios. O hip hop emergia com Run DMC e Public Enemy, preparando o caminho para o rap nos anos 90. I'll be back. Nos cinemas, blockbusters tomaram conta das telonas, Star Wars completou sua trilogia original, Indiana Jones se tornou um ícone e clássicos como De Volta para o Futuro, Top Gun e O Exterminador do Futuro lotaram os cinemas. Here's Johnny! O terror e a ficção científica tiveram momentos épicos como O Iluminado, Aliens e Robocop. Teve também a popularização dos videogames, que foi destaque com o Nintendo NES e o Sega Mega Drive. O mundo entrou definitivamente na era da cultura pop globalizada. Os anos 80 não foi apenas uma década qualquer, foi um fenômeno, e que marcou as pistas de corrida também. O grupo B do Rally revolucionou o automobilismo com carros absurdamente rápidos e perigosos, até a sua proibição em 1986. Fica tranquilo, em outro vídeo eu te conto sobre isso. E antes do surgimento do protagonista de hoje, o que estava rolando nas pistas de endurance era basicamente o seguinte: uma hegemonia absurda da Porsche. Até tinha um ou outro tirando um título deles aqui e ali, mas era raro, e eu não estou exagerando. Se liga, 1980, equipe Hondu com o modelo Hondu M379B Ford. Depois, de 1981 a 87, só deu Porsche, com modelos icônicos como 936, 956 e 962C. A sequência foi finalmente quebrada em 88 quando a Jaguar retornou ao topo, encerrando o reinado alemão com a vitória do Jaguar XJR9. No ano seguinte, em 89, foi a vez da Mercedes brilhar novamente, encerrando uma espera de 37 anos desde sua última vitória em 1952, com o poderoso Sauber C9. A equipe alemã mostrou que ainda tinha fôlego para desafiar os gigantes da categoria. E em 1990 a Jaguar reafirmou sua força, conquistando sua segunda vitória na década com o XJR12, provando que a batalha pela supremacia da Le Mans estava longe de acabar. Fato que todas essas máquinas eram projetadas com engenharia de ponta, dominaram a cena e consolidaram o nome da marca no topo do automobilismo.
Com todas essas fabricantes europeias gigantes fornecendo respaldo técnico, também havia uma batalha silenciosa nos bastidores, o equilíbrio entre tecnologia, tradição e inovação. Para algumas marcas, a vitória consolidava sua imagem, para outras, menos relevantes no cenário, representava a possibilidade de provar seu valor em um território hostil. A Jaguar, após anos fora do cenário das corridas, retornou em grande estilo em 1980 com o XJR9. Sua vitória em 88 quebrou o domínio da Porsche, mas também deixou claro que o caminho para o pódio era pavimentado com desenvolvimento contínuo e dedicação, uma disciplina que exigia uma estrutura e poder de barganha que nem todas tinham. Essa quebra de hegemonias, embora breve, abriu uma janela de esperança para novos competidores, para equipes menores contra gigantes. Em contraste, tínhamos a Toyota, uma gigante no setor automotivo global, mas que ainda lutava bravamente para se firmar no cenário competitivo no automobilismo. Embora fosse uma força dominante no mercado consumidor, a fabricante ainda não havia conseguido transformar sua expertise em sucesso absoluto nas pistas. No final da década de 80, a Toyota já havia acumulado experiência em competições de resistência com seus protótipos da série C, como o Toyota 85C, 86C e 88C. Esses carros tinham motores turbo de 4 cilindros e chegaram a competir em Le Mans, mas nunca foram páreos para os carros dominantes da época. O 88C, por exemplo, enfrentou problemas técnicos e raramente alcançava posições de destaque. Era uma catástrofe. Ainda assim, a experiência adquirida preparou a Toyota para os desafios que estavam por vir. A marca sabia que competir em Le Mans não era apenas uma questão de velocidade, mas também de confiabilidade, resistência e adaptação às constantes mudanças nos regulamentos que sempre pegavam muitas fabricantes de surpresa. Embora as derrotas iniciais seja visto por muita gente como fracassos, bom, para os japoneses não. Essas campanhas serviam como era chamado de aprendizado estratégico. Os engenheiros e pilotos da montadora japonesa entenderam que precisariam adotar uma abordagem mais agressiva se quisessem competir com os gigantes europeus. Nesse contexto, a Toyota iniciou uma jornada para construir uma equipe e infraestrutura capazes de enfrentá-los de igual para igual. Cada escolha feita no Japão era guiada por uma filosofia, paciência e persistência, e uma certa jogada do destino faria com que a Toyota pudesse ter ainda mais motivos para sonhar alto. Mudanças e chances. O início dos anos 90 também marcou um ponto de virada nas corridas de resistência. A FIA introduziu novos regulamentos que moldariam uma geração de protótipos, exigindo que as montadoras redesenhassem seus carros de forma muito ousada. O principal catalisador dessa mudança foi a adoção obrigatória de motores aspirados de 3,5 litros, semelhantes aos utilizados na Fórmula 1. O Endurance também visava alinhar as competições de resistência com os avanços tecnológicos da época. Essa mudança eliminou a era dos motores turbo, que haviam sido dominantes nos anos 1980. A transição para motores aspirados trouxe desafios técnicos significativos. As equipes não apenas precisavam redesenhar suas plataformas de motor, mas também reformular a aerodinâmica e otimizar o consumo de combustível para longas distâncias. A ideia era tornar as corridas mais desafiadoras e evitar que os fabricantes dependessem exclusivamente de potência bruta. Outro aspecto crucial foi a imposição de novos limites de peso mínimo para os carros, que agora deveriam ter cerca de 750 kg. Isso incentivou o uso de materiais avançados, como fibra de carbono, para reduzir o peso sem comprometer a resistência estrutural. A aerodinâmica também se tornou um campo de inovação intensa, com as equipes trabalhando para maximizar a eficiência do fluxo de ar enquanto mantinham a estabilidade em velocidades superiores a 300 km por hora. Para muitas fabricantes, essas mudanças foram vistas como um obstáculo gigante. Fabricantes como Mercedes-Benz e Jaguar decidiram por então abandonar a competição, citando os custos elevados e a complexidade das novas regras. Mas para a Toyota, que não tinha praticamente nada a perder e nenhuma reputação no esporte a zelar, essas mudanças representavam uma oportunidade de ouro. Dessa forma, eles nivelariam o campo de jogo e ofereceram a chance para muitas equipes com mais igualdade de condições com os rivais maiores que estavam no topo.
Essa mentalidade foi catalisada pela contratação de Tony Southgate, renomado designer automotivo britânico. Southgate não era apenas um engenheiro talentoso, era também um baita estrategista que entendia as nuances do automobilismo de resistência. Nascido em Londres em 1940, Tony é conhecido por sua carreira distinta no automobilismo, começando sua trajetória lá na década de 60. Southgate ganhou destaque como engenheiro e designer, trabalhando com diversas equipes icônicas ao longo dos anos, sendo responsável pelo design de carros de corrida lendários, como os modelos da equipe da Jaguar nos anos 80. Ele já havia projetado carros vencedores de Le Mans, como o próprio XJR9, que citamos antes. Ele trouxe para a Toyota conhecimento técnico, uma mentalidade vencedora que faltava na equipe. A equipe da Toyota, liderada por Southgate, chegou a um consenso. Dessa vez, criaria um carro que não apenas atenderia ao regulamento, mas também exploraria ao máximo todas as brechas técnicas permitidas. Nos bastidores, a segurança passou a ser um foco essencial. Após uma série de acidentes graves nos anos 80, a FIA introduziu padrões mais rigorosos para os cockpits dos pilotos e a estrutura geral dos carros. E isso não poderia ser ignorado. A Toyota abraçou essas mudanças, investindo em tecnologias que garantissem tanto o desempenho quanto a segurança. Será? O Toyota TS010 nasceu para provar que a fabricante estava pronta para competir com os gigantes europeus, mas não como coadjuvante, e sim como protagonista, e se tornar um adversário formidável. Inicialmente, a fabricante japonesa considerou um motor V12 para o projeto, que proporcionaria mais potência e força bruta, mas preocupações com o consumo de combustível e a confiabilidade levaram a equipe a optar pelo V10 de 3,5 litros, uma escolha mais equilibrada entre potência e eficiência. Essa decisão gerou algumas discussões intensas dentro da equipe de engenharia. André de Cortanzi, outro nome fundamental no projeto, foi um dos responsáveis por otimizar a aerodinâmica e garantir que o motor V10 pudesse operar com máxima eficiência em corridas longas. Cortanzi é um engenheiro francês nascido em 1946, conhecido por sua vasta experiência no automobilismo, especialmente no desenvolvimento de carros de corrida. Com uma carreira sólida, ele começou sua trajetória na Fórmula 1 e logo se destacou por sua habilidade em design aerodinâmico e otimização de motores. O francês teve papéis essenciais em projetos como os da equipe Peugeot e também foi responsável por importantes inovações em carros de resistência. Durante os primeiros testes do TS010 no circuito de Paul Ricard, o piloto Geoff Lees notou que o carro estava instável em curvas rápidas. Algumas voltas depois, ele voltou aos boxes e deixou claro a Southgate: se ele quisesse chegar com chances em Le Mans, precisariam melhorar o carro naquele mesmo instante. O objetivo era tentar deixar o carro mais equilibrado. Decisões e fraturas. Com a chegada do regulamento de 3,5 litros para 1991, a Toyota estava diante de uma decisão crucial: construir um carro do zero dentro de um regulamento inexplorado. Isso significava que não haveria referências ou base sobre o que funcionaria melhor. Enquanto Peugeot e Jaguar já estavam adiantados com os seus protótipos, a Toyota precisava acelerar e muito o seu desenvolvimento para não ficar para trás. Então, Southgate e sua equipe tinham menos de 2 anos para projetar e construir um carro competitivo, uma janela de tempo extremamente curta para um projeto tão diferente do que já estava em andamento. Entre os desafios mais complexos estavam a aerodinâmica de efeito solo. A nova geração de carros precisaria gerar mais downforce, sem os antigos túneis de Venturi. Isso obrigou a Toyota a investir fortemente em testes de túnel de vento para otimizar o equilíbrio do carro. Materiais compostos também era outro desafio. Seria um dos primeiros carros da Toyota a adotar fibra de carbono em larga escala, algo que se tornaria padrão em futuros carros de corrida da fabricante. O coração do carro japonês era o Toyota RV10, um motor V10 aspirado, capaz de girar a incríveis 11.000 RPM. Esse motor produzia cerca de 650 cavalos, um número impressionante para um carro de resistência da época. Diferente dos motores turbo que dominaram a década de 80, o RV10 precisava compensar a ausência de um turbo com uma faixa de potência linear e um alto nível de confiabilidade.
Para garantir isso, os engenheiros da Toyota trabalharam obsessivamente em eficiência térmica, que significava que as paredes dos cilindros seriam projetados para minimizar a dissipação de calor. Além disso, o modelo tinha como tecnologia a lubrificação avançada. Sistema de cárter seco foi adotado para evitar falta de óleo em curvas de alta velocidade. Além disso, os japoneses introduziram a árvore de comando e as válvulas eram feitas de ligas de titânio para reduzir peso e inércia. Na parte mais avançada dos testes, algo chamou a atenção da equipe. O veículo era brutalmente rígido. Sua construção em fibra de carbono e o novo conceito aerodinâmico fazia com que o carro gerasse forças G absurdas em curvas e freadas. Em fevereiro de 92, durante testes na Austrália, o Toyota chamaria atenção por algo extremamente peculiar e doloroso para seus pilotos. O circuito em que estavam possuía uma longa reta seguida por uma curva à esquerda de alta velocidade, que podia ser contornada a impressionantes 315 km/h. Tecnicamente, o carro poderia fazer essa curva com o acelerador totalmente aberto, mas havia um detalhe que os pilotos logo perceberiam da pior maneira: um pequeno desnível no meio da curva. Essa ondulação, combinada com a força aerodinâmica absurda gerada pelo veículo, algo entre 2.200 a 3.200 kg de downforce, criou uma pressão intensa nos pilotos a cada passagem. Foi ali que Andy Wallace sentiu, literalmente na pele, o impacto do carro. Em suas próprias palavras: "Passei pela curva e senti esse estalo enorme. 2 costelas foram quebradas instantaneamente apenas por dirigir o carro." E ele não foi o único. No dia seguinte, o japonês Hitoshi Ogawa, outro piloto de testes da Toyota, sofreu a mesma lesão no mesmo ponto da pista. 2 pilotos quebrando costelas no mesmo trecho não era coincidência. Construído inteiramente em fibra de carbono, o carro era extremamente estável e veloz, mas não absorvia impacto algum devido a tal rigidez. O banco, completamente inflexível, transmitia 100% das forças G diretamente para os corpos dos pilotos. Somado a isso, o desnível da pista e a pressão aerodinâmica brutal era uma reação severa contra o físico dos pilotos. Esse episódio fez o TS010 entrar para a história, mas não apenas por suas inovações técnicas. A partir daquele dia, a máquina japonesa passou a ser chamada de Bone Crusher, ou quebrador de ossos. Os devidos ajustes foram feitos e deram resultado. Nas simulações de corrida, o TS010 conseguiu completar longos stints sem degradação excessiva de pneus, freios e ainda, mais importante, não causar fraturas em costelas. E assim, a Toyota tinha em mãos o que eles consideravam finalmente um carro competitivo e colocariam ele à prova de fogo, a máquina e os pilotos, e garantir que valeu a pena todo o processo doloroso que alguns passaram para construí-lo. Ação e recompensa. A estreia do TS010 nos 430 km de Autópolis foi um teste crucial para a Toyota. O protótipo do Grupo C, desenvolvido para substituir o antigo 89CV, ainda precisava de ajustes finos e um melhor entendimento por parte da equipe. A corrida, no entanto, foi marcada por desafios mecânicos que impediram o carro de completar a prova. Ainda assim, a participação foi valiosa para a coleta de dados, permitindo que os engenheiros otimizassem a performance do carro para competições seguintes. Mas a verdadeira prova de fogo aconteceria no Campeonato Mundial de Resistência de 92, com foco especial nas 24 horas de Le Mans. A Peugeot, com seu 905 Evo 1B, era o grande favorito e tinha a atenção da mídia na época. Com um motor V10 de 3.5 litros altamente eficiente e um chassi refinado, o protótipo francês vinha de uma sequência de desenvolvimentos e testes intensivos, o que lhe conferia uma vantagem significativa. No entanto, a Toyota não se intimidou. Os ajustes realizados no TS, especialmente na aerodinâmica e no gerenciamento de consumo de combustível, elevaram a confiança da equipe. We have to win. I feel pretty confident we will win. A fase de classificação em Le Mans foi um indicativo do equilíbrio entre as principais rivais.
O TS010 mostrou velocidade desde os treinos, mas não foi capaz de superar a Peugeot na disputa pela pole position. A melhor volta da Toyota foi cravado por Geoff Lees com o tempo de 3 minutos e 32 segundos, garantindo um lugar na primeira fila, enquanto a Peugeot de Yannick Dalmas e Derek Warnick marcou a pole com 3 minutos e 21 segundos. A diferença evidenciava o desafio que a Toyota enfrentaria nas longas 24 horas. Enquanto o motor V10 japonês era robusto e confiável, não possuía a mesma leveza e eficiência dos rivais franceses. Com a largada dada no tradicional traçado de La Sarthe, o TS010 rapidamente mostrou sua competitividade. O trio formado por Geoff Lees, Hitoshi Ogawa e David Brabham assumiram a liderança em determinados momentos da prova, desafiando a hegemonia da Peugeot, o que obrigou os franceses a reverem sua estratégia de corrida, indicando que a Toyota era uma real ameaça. Porém, o grande desafio do TS010 não estava apenas na concorrência direta, mas também no seu próprio consumo de combustível. Seu motor V10, embora avançado e poderoso, exigia um planejamento meticuloso para evitar paradas excessivas. A Peugeot, com um carro ligeiramente mais eficiente, conseguiu administrar melhor as janelas de abastecimento, ganhando preciosos segundos a cada instint. Durante a madrugada, a batalha entre Toyota e Peugeot se intensificou. Em determinados momentos, a diferença entre os dois carros líderes era de poucos segundos, um cenário raríssimo em provas de resistência. No entanto, à medida que o amanhecer se aproximava, os franceses começaram a abrir vantagem. A Toyota, mesmo com um carro extremamente veloz, não conseguia acompanhar o ritmo das paradas estratégicas dos rivais. As últimas horas da prova foram uma verdadeira guerra de resistência. A Toyota, por sua vez, não desistiu e manteve pressão sobre a Peugeot até onde foi possível. No entanto, nas voltas finais, a vantagem dos franceses se tornou insuperável. O Peugeot 905 Evo 1B cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, garantindo a vitória para a fabricante francesa. O TS, por sua vez, conquistou um honroso segundo lugar, um feito histórico para a Toyota no cenário do Endurance, o melhor resultado da fabricante até aquele momento da história. O resultado das 24 horas de Le Mans de 92 consolidou a Toyota como uma força real no automobilismo de resistência. O Toyota TS010 provou sua capacidade e deixou claro que a fabricante japonesa estava cada vez mais próxima de alcançar a tão sonhada vitória em Le Mans, e eles lutariam incansavelmente para isso. O veículo continuou competitivo em 93, apesar da FIA já ter planejado novas mudanças nos regulamentos. Sim, de novo. A Toyota percebeu que a era dos protótipos de 3.5 litros estava chegando ao fim e começou a planejar seu próximo grande projeto, o TS020, também conhecido como GT1. Embora o TS010 tenha tido uma vida, digamos, curta, ele deixou um legado, um impacto profundo na Toyota e foi o pontapé inicial para algo muito maior. Primeiro, ele serviu como base para os futuros programas híbridos de Le Mans, como o TS050 Hybrid, o protótipo que finalmente deu à Toyota sua tão sonhada vitória em Le Mans em 2018. Um ciclo que começou com o quebrador de ossos e culminou no topo do automobilismo do Endurance. Mas além da vitória materializada numa das principais conquistas do automobilismo, o TS010 provou que a Toyota poderia competir com as melhores equipes do mundo, o que gerou uma fome de vitória absurda e mudou a mentalidade dentro da fábrica. Mas a Toyota não foi a única japonesa a desafiar as gigantes europeus em Le Mans nesse mesmo período. Outros japoneses, de fato, foram campeões, construindo um carro tão imbatível que tiveram que bani-lo. Isso ocorreu enquanto a Toyota colocava o quebra-ossos à prova. Em 91, a Mazda colocaria os japoneses no topo, fazendo deles os primeiros campeões da categoria com o 787B, um carro com motor rotativo, que era tão avançado que acabou sendo banido após o triunfo. Porém, essa história é repleta de reviravoltas, e você já está vendo aí na sua tela. Se ajeita aí que eu te conto mais em 5 segundos.